Vamos ler a palavra de Deus no Salmo número 84. Você achou na Bíblia? Salmo 84. A palavra de Deus diz no Salmo 84: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Pai querido, obrigado por estarmos mais uma vez diante da tua palavra. Privilégio que temos, Senhor, de ouvir a tua voz neste lugar. E é isto que queremos e precisamos. Ouvir a palavra que sai da tua boca, que verdadeiramente nos alimenta espiritualmente. Não é só de pão que vivemos, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Esta é o pão que alimenta e alimenta fartamente a nós, Pai. Queremos te ouvir, queremos receber este alimento esta noite e clamamos que o Espírito Santo possa ministrar a cada um de nós de acordo com a tua vontade. Que a minha vida seja em tuas mãos um instrumento para ministrar a palavra debaixo do poder do Espírito Santo, e que este poder quebre as barreiras, as distrações, os impedimentos, para que todos aqui possam ouvir a tua voz. Te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este é um salmo do livro de Salmos, que não foi escrito por Davi. É um salmo chamado dos filhos de Corá, ou Coré, como você preferir. Filhos descendentes deste levita que escreveram este salmo, inspirados também pelo Senhor. E o assunto principal deste salmo é a casa de Deus, o templo do Senhor. Você pode chamar de templo, você pode chamar de casa, o que importa é que é do Senhor. Não é um prédio, não é apenas um lugar, mas é o que ele representa. E o salmista está aqui exaltando a beleza desse lugar e como é bom estar neste lugar que chamamos igreja, templo, casa do Senhor. E o que é exaltado aqui, através do salmista, inspirado por Deus, diga-se de passagem, não é ou não são as características físicas do lugar ou geográficas do lugar. O templo não é melhor ou pior, se ele é grande, se ele é bonito, se ele é isso ou aquilo, se está situado num lugar assim ou diferente. O que é exaltado não são estas características, mas sim o que representa a casa de Deus para o salmista que aqui está escrevendo. E isso me leva a uma reflexão essa noite, para todos nós que somos membros da igreja, que congregamos nesse lugar, estamos alegres por mais um ano que a igreja completa, mas é importante que cada um de nós faça também uma autocrítica em relação àquilo que pensamos a respeito da igreja.
o que de fato a igreja, chamamos casa de Deus, ou templo, ou qualquer outro nome, representa para mim. O que ela representa na minha vida? Porque o que o salmista diz aqui é lindo, é maravilhoso, porque era verdade na vida daquele que estava escrevendo, as palavras que ele está aqui utilizando. E eu queria questionar, junto contigo esta noite, o que de fato a igreja representa para mim? Qual a minha motivação para estar aqui, para diversas vezes na semana, sair da minha casa, deixar meus afazeres e me reunir aqui nesse lugar, junto com os irmãos, para participar de um culto que é bem rotineiro, que acontece sempre da mesma forma, da mesma maneira, mas com uma palavra de Deus para mim. Mas qual a motivação, de fato, que nós temos para estar aqui e o que representa esse lugar na minha vida e que diferença ele faz? Também é importante a gente refletir sobre a nossa atitude diante da igreja. Eu vim aqui hoje, mas por que eu vim? É uma pergunta que eu gostaria de deixar contigo. E também o que essa igreja representa para mim. E qual a minha atitude diante da igreja, dentro dela, como eu me relaciono aqui dentro com as pessoas, qual a minha postura? Porque o salmista, ao escrever, coloca na vida dele uma atitude de amor para com a igreja, uma atitude de reverência para com a igreja. Então, a motivação e o que eu sinto por ela vai atuar também na minha postura dentro dela. Se eu tenho uma postura correta dentro da igreja, isso combina com aquilo que eu declaro sobre ela. Se eu amo a casa do Senhor, se eu tenho alegria de estar nela, a minha postura, ela reflete este sentimento. Mas se eu venho aqui de forma meio que obrigatória, de maneira desleixada, sem nenhuma intimidade, nem apreço pelo lugar, a minha postura acaba também refletindo esta realidade. Me porto aqui de qualquer maneira, não tenho zelo com a minha postura dentro dela. Então, reflexões que a gente precisa fazer. E outra, esta igreja, a casa de Deus, como chamamos, ela me inspira a uma devoção, ou uma aproximação de Deus, a uma reverência ao Senhor, uma mudança e transformação da minha vida. Olhando para o Salmo, nós vamos levantar alguns pontos aqui para refletir a respeito destes assuntos que eu passei para os irmãos. Primeira coisa a chamar a atenção, logo no início do Salmo, no versículo 1, o salmista começa dizendo assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis é a expressão que ele utiliza. Ele ama a casa do Senhor. Ele ama o templo, ele ama a igreja hoje representada, porque ela é amável, ela inspira este amor. Então, a casa de Deus, o templo do Senhor, não o prédio, eu repito, não era o prédio que ele amava. Ele não amava a suntuosidade do lugar, mas o que o lugar representava. O que representa esta igreja, ela nos inspira a amá-la. Isso deve ser questionado por cada um de nós. Todo o nosso relacionamento aqui e tudo aquilo que fazemos nesse lugar, ou o ministério que exercemos, o serviço que realizamos, a motivação para ele deve ser o amor. Ninguém deve fazer nada para se destacar, ninguém deve fazer nada para ser notado, ninguém deve fazer nada só porque não tem outra coisa para fazer, ninguém deve atuar na igreja por nenhuma outra razão que não seja o amor pela igreja, o amor pelo plano de Deus, pela obra de Deus para este lugar. Então, a igreja deve ser um lugar amável. E quando eu digo que amo a igreja, eu não estou idolatrando a igreja. Eu a amo pelo que ela representa. O salmista ama a casa de Deus porque ela representa tudo aquilo que Deus estabeleceu.
A presença de Deus está simbolicamente atrelada àquele lugar, então ele ama esta realidade. Então a primeira coisa que nós, membros cristãos, devemos fazer é amar a igreja do Senhor. Mas amar realmente, como eu disse, não o prédio, mas o que representa isso na nossa vida. Uma relação de amor que nós temos que ter com este lugar. E ele continua dizendo no verso 2 o seguinte: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele usa aqui uma expressão poética, não é? Uma música, um hino, um salmo, e ele faz uso de expressão poética, exaltando esse sentimento, dizendo que a sua alma suspira, ela desmaia, mostrando então todo o seu amor, a sua dedicação àquele lugar. Então a igreja, o frequentar aquele lugar, deve ser um desejo do nosso coração. Veja, quando a gente deseja alguma coisa, nós usamos essa expressão: eu suspiro por aquilo. Está chegando a Páscoa. O que você lembra? Chocolate. Não é isso? Fala a verdade. Aí você suspira por um chocolate. Você imagina, você deseja, né? Porque só isso que hoje a Páscoa representa para a maioria das pessoas, né, irmãos? Infelizmente. Mas, quando desejamos alguma coisa, nós dizemos que suspiramos. Quando você se apaixonou a primeira vez, como é que acontecia? Você suspirava. Via a pessoa amada, você via, está passando ele, está passando ela. E suspirava. Porque é um exemplo de como a gente reage quando deseja alguma coisa. Quando ama de modo a querer estar perto, querer desfrutar. Então ele diz: a minha alma suspira e desfalece. Era um desejo que ele tinha de estar nos átrios do Senhor, de estar dentro daquele lugar. É um desejo. Veja, o Salmo 122 diz assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É a expressão de uma alegria que nasce apenas do saber que eu irei àquele lugar. De eu saber que terei a oportunidade de estar ali, e isso gera uma alegria. Essa inspiração do salmista é que deve ser a inspiração nossa de cada dia, para vir à igreja. Eu não posso admitir que o vir à igreja se torne na minha vida um fardo, uma coisa chata que eu faço meio que por obrigação, com medo talvez, eu vou lá, senão Deus não vai fazer minha vida dar certo. Não é esse o relacionamento apontado aqui. É um relacionamento de amor. Irmãos, o relacionamento do Deus Todo-Poderoso conosco é um relacionamento de amor também, é ou não é? Como é que Deus nos trata? Com amor. Com amor eterno eu te amei, te escolhi, te chamei. Veja, é um relacionamento de amor, queridos. Então, o nosso relacionamento com a igreja não pode ser de vou bater um ponto, vou ali fazer, porque senão algo ruim pode acontecer. Não está isso no discurso do salmista, mas um suspiro, um desejo, uma alegria que nasce no coração quando eu sei que terei a oportunidade de estar ali, de servir, de estar com os irmãos, de alimentar o meu espírito com a palavra. Então, esta é a expectativa, que a gente tenha esse amor e que frequentar seja um desejo. Eu desejo estar na igreja. Mas isso não é a realidade na vida de muita gente. Muitas pessoas vêm a poucos cultos, de vez em quando, como que meio que para realmente vou lá carimbar, senão o pastor vai achar que eu sumi. Vou lá, oi, aqui e tal. O desejo, irmãos. Eu não falo das condições do trabalho, da vida agitada, que às vezes impedem que a gente faça o que a gente gostaria de fazer. Por exemplo, há pessoas que não podem estar aqui na quinta-feira, porque estão estudando, porque estão numa faculdade. Mas às vezes eu me pergunto, será que isso para elas é um peso ou é talvez até uma alegria? Que bom que eu estou na faculdade, tem uma desculpa aí não ir na igreja. Às vezes eu me pego pensando sobre isso. Porque se isso acontece, todo o relacionamento está errado. Toda a ideia está errada, porque deveria ser ao contrário. Deveria ser o meu desejo, ansiar, como é assim que ele expressa, eu anseio por estar na igreja, eu tenho o desejo de estar ali.
E isso é mostrado pelo salmista. No versículo 3, ele agora faz uma comparação. Ele diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Ele diz: assim como a ave encontra um ninho, onde ele pode sentir segurança, onde ele pode colocar os seus filhotes, cuidar deles, alimentá-los, num lugar de aparente segurança, eu encontrei a mesma coisa na tua casa. O salmista diz: eu encontrei esta segurança que eu preciso para criar meus filhos, para conduzir a minha família dentro da tua casa. Assim como as aves encontram estes ninhos, o meu ninho é a casa do Senhor, aonde eu tenho segurança de cuidar dos meus pequenos, de estar com os meus filhos. Então, ele encara a igreja como uma espécie de porto seguro, de um lugar onde eu posso descansar, onde eu posso me desarmar. Irmãos, aonde mais a gente pode andar desarmado hoje nesse mundo? No bom sentido. A gente anda no trabalho armado contra as pessoas que de repente querem tomar o nosso lugar, querem tirar a nossa posição, querem nos passar para trás. A gente, até no ambiente escolar, no ambiente de faculdade, as pessoas estão armadas, estão de prevenção umas contra as outras, preocupadas, inseguras. Às vezes na rua estamos inseguros pela violência que nos cerca. Às vezes na nossa casa, as pessoas têm insegurança porque moram num lugar perigoso. Veja, a casa do Senhor, para o salmista, é o lugar de segurança. É o lugar seguro, aonde eu encontrei um ninho, aonde eu posso andar desarmado, aonde eu não preciso estar preocupado que tem alguém querendo me prejudicar. A igreja de Deus tem que ser assim, irmãos. Um lugar onde eu não me preocupo que alguém vai me passar a perna, que alguém vai me enganar, vai me prejudicar de alguma maneira. Um lugar onde eu posso criar os meus filhotes, sabendo que eles não serão agarrados por um predador. Um lugar onde eu posso ter tranquilidade. A igreja deve ser assim para cada um de nós. E nós somos os responsáveis por torná-la assim. Porque hoje, queridos, quando falamos na igreja do Novo Testamento, mais do que nunca, ela não é um templo, ela somos nós. A igreja somos nós. Então, se a igreja é boa ou é ruim, é porque nós somos bons ou ruins. Se a igreja é um lugar de paz ou não, é porque nós somos pessoas de paz ou não. Se a igreja inspira segurança, tudo isso que eu estou dizendo aqui, é porque nós somos pessoas assim. Porque se nós formos pessoas agressivas também, que queremos passar os outros para trás, não encontraremos aqui a segurança para andar desarmados nesse lugar. Você entende isso? Então, nós é que fazemos a igreja. E o salmista, ao escrever, diz: o templo é o meu lugar de segurança. É onde eu posso criar os meus filhos em paz e em segurança. E ele continua no verso 4 dizendo: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado, felizes. Feliz o que habita na tua casa. Veja, ele não chama a igreja, ou o templo, ou a casa do Senhor, de um lugar que a gente frequenta. Há muitos lugares que a gente frequenta. Concorda comigo? Que lugares você frequenta? Amanhã você vai frequentar que lugar? Você vai no seu trabalho. O seu trabalho é um lugar que você frequenta. Você vai ao colégio, o seu colégio é um lugar que você frequenta. O seu prédio é um lugar até que você frequenta, a vizinhança, né? Em torno ali do seu prédio. Agora, onde você mora? Você mora no seu apartamento, você mora na sua casa, é ali que você habita. Você não frequenta a sua casa. Você frequenta a sua casa? É? De vez em quando alguém te vê lá? É isso? Será que tem alguém aqui nessa deplorável situação que até a casa dele é um lugar que ele frequenta de vez em quando? Será que você anda mais tempo fora de casa do que dentro dela? Seus parentes nem mais te conhecem, né? Quem é esse cara que entrou aqui? Porque assim acontece quando a gente frequenta um lugar. Agora, o lugar que a gente habita é um lugar diferente, entende? É um lugar que a gente tem toda a intimidade e interação com ele, em que nós conhecemos e somos também conhecidos ali.
Então, para o salmista, o templo não é um lugar que a gente frequenta. Frequenta vem de frequência, repetição, cíclica de alguma coisa. Com que frequência eu frequento este lugar? Ao trabalho eu vou todos os dias de segunda a sexta, não é? A escola, a faculdade, a mesma coisa. E aí a igreja, com que frequência eu frequento? Ah, bom, temos terça, temos quinta, temos domingo de manhã, domingo à noite, algumas atividades aos sábados, então eu frequento. Só que para o salmista, não é um lugar para ser frequentado, é um lugar para ser habitado. Você percebe a sutil diferença nessas coisas? Felizes os que habitam na tua casa. Os que frequentam talvez não sejam tão felizes quanto aqueles que fazem dela uma habitação. Ou seja, o fato de habitar não é o fato de você morar aqui dentro, dormir aqui no templo, não. É você considerá-la como uma habitação. Porque a frequência não traz um compromisso maior. Mas a habitação, sim, ela traz um compromisso muito maior. Então, feliz o que habita. O que frequenta não é tão feliz. Não desfruta tanto quanto poderia desfrutar. É disso que o salmista está falando. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Veja, queridos, então, falando disso, a igreja, para ser habitada e não frequentada, ela não é um clube. Um clube você frequenta. Um centro comunitário você frequenta. Não, a igreja é muito mais do que isso. Ela é um lugar de adoração, porque o mesmo verso 4 diz que os que habitam em tua casa louvam-te quanto tempo? Perpetuamente. Veja, quem frequenta, louva só no dia que vem. Eu frequento a igreja. Então, tem culto, o culto começa com louvor, eu louvo. Eu estou frequentando. Mas o que habita, ele louva perpetuamente. Ele louva o tempo todo, entendeu? Não louva só na hora do louvor. Não louva só nos momentos determinados da frequência, mas sim da realidade da sua vida. Louvo-te perpetuamente, porque habito em tua casa. Então, a visão de Deus sobre a igreja é uma visão completamente diferente que algumas pessoas têm. Pode ser que tenha gente que frequente a nossa igreja, mas que tem uma visão errada sobre ela, que não é a visão de Deus. Ah, é um clube, eu me divirto lá, é um bom lugar, é legal. Às vezes eu vejo algumas pessoas, até não cristãs, elas falam assim, não, eu gostaria que meus filhos fossem para a igreja, porque sabe que a coisa lá fora está preta, né? Então é melhor os filhos estarem na igreja. Ele não quer nada com a igreja, mas ele gostaria que os filhos estivessem ali, né? É como quem diz para o filho assim, ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? É mais ou menos isso que ele está dizendo. E é muita gente assim, porque reconhecem na igreja um lugar especial, mas não de acordo com o que está dizendo o Salmo 84 para nós, irmãos. Então, este salmo é para mudar a nossa visão. E quando a visão muda, a reação muda também. Quando a visão, a maneira de enxergar, ela é transformada, toda a nossa vida e o nosso relacionamento com a igreja são também transformados. É algo que precisa acontecer para que a gente desfrute a plenitude do que Deus quer nos revelar. Versículos 5 e 6, ele continua dizendo, bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Veja o que diz aqui o Senhor. Feliz é aquele que, vivendo toda essa realidade que foi dita aqui no início, tendo esse relacionamento com Deus, com sua casa, entendendo que não é para frequentar, mas é para habitar nela, ele diz, esse homem é feliz. É feliz por quê? Porque a força dele está no Senhor. A característica de alguém que tem um relacionamento saudável com Deus, sadio na igreja, é viver esse versículo 5 e 6. É uma pessoa feliz, cuja força está
no Senhor, e no seu coração se encontram caminhos que foram aplanados, tornados planos. Muitos de nós vivem assim, ó, de altos e baixos, né? Uma vez eu estou no monte, outra vez eu estou no vale. Mas o que a Bíblia diz é que este homem é feliz, porque, primeiro, sua força está em Deus, e segundo, seus caminhos foram tornados planos. Ele não vive de estar um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Os caminhos foram aplanados. E aí, quando ele enfrenta uma adversidade, porque ela chega, né? Diz o verso 6, quando ele passa pelo vale árido, quando ele está lá na depressão, ele faz deste vale um manancial. Ou seja, ele sobe novamente e nivela. E então, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Ele então recebe de Deus este suprimento. Veja, uma vida aplanada pelo Senhor. Esse é o propósito de Deus para aquele que está buscando a Deus da maneira correta. Não é que você esteja lá na crista da onda, mas também não lá no vale. Mas tenha uma vida reta, caminhos retos e planos. É o que o Senhor tem para cada um de nós. Não é riqueza nem pobreza, mas é o pão que é necessário. É esse o caminho do Senhor, é o caminho que o Senhor tem para todos nós. E o versículo 7 diz a respeito deles: vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Veja, são eles que vão de força em força. Veja, a maioria das pessoas dizem que vão de altos e baixos, né? Dizem que vão, meio que vai, que não vai, né? Mas o caminho deste é diferente. Não é de força e fraqueza, é de força em força. Porque de quem vem a força? Do Senhor. Por isso, Provérbios 4,18 diz, aquele texto que eu gosto de citar, a vereda, ou seja, o caminho do justo, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É como a luz do sol que vai aumentando em intensidade, em abrangência, à medida que ele vai se deslocando. Então, é um caminho de crescimento. Não é um caminho de altos e baixos, mas é um caminho de progresso contínuo, ao qual podemos chamar de prosperidade. Prosperidade não é ficar rico, mas é melhorar a cada dia. É ir de força em força. Até onde que nós vamos? De força em força? O verso diz, até aparecer diante de Deus em Sião. Estamos caminhando para encontrar com Deus. Amém, irmãos? Mas de que jeito? De força em força. Por quê? Porque amamos a casa do Senhor. Porque temos segurança nesse lugar. Porque temos um relacionamento saudável entre nós e com o nosso Deus. Então, caminhamos de força em força para chegar até a presença de Deus. Nisto, o salmista resume como deve ser o nosso relacionamento com Deus e com sua casa. E como que eu posso fazer para viver essa palavra? Uma coisa é a gente conhecer a palavra, outra coisa é a gente viver a palavra. Conhecê-la, agora conhecemos. Ela nos foi explicada. Mas como eu vou viver essa realidade? Talvez haja alguém aqui que não enxergava por esse ângulo que foi aqui explicado. Não entendia a igreja, o templo, as coisas de Deus desta maneira, com esta visão. Tinha talvez uma visão deturpada a respeito dessas coisas. E agora esteja se perguntando como eu posso viver o que está escrito aqui. O próprio salmista, no mesmo salmo, ele explica como viver esta devoção a Deus, a mesma que ele estava vivendo e declarando nesta canção. No versículo 8, ele nos dá a primeira dica. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me o que, irmãos? A oração. Irmãos, não há outra maneira de viver a devoção se não for através da oração. A oração é que vai te levar a este lugar.
essa oração, não falo aquela oração repetitiva, monótona, que usa sempre palavras prontas, mas a oração da conversa com Deus, daquela que faz você abrir o seu coração para dizer: Senhor, andei errado. Senhor, entendia errado até hoje. Senhor, tinha desejos errados, tinha visões erradas, mas agora quero consertar minha vida, minhas visões. Uma conversa com Deus. Para viver essa devoção e voltar a esse caminho, primeira dica do salmista é orar a Deus, como ele diz: Senhor, escuta-me a oração. Escuta quando eu clamo. Escuta o meu clamor, escuta o que eu estou te pedindo. É a primeira coisa que ele nos fala. No verso 9, ele continua dizendo: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Duas coisas importantes ele faz aqui. Primeiro, ele chama Deus de escudo. Não é isso que a Bíblia diz? Quem é o nosso escudo, a nossa fortaleza? Quem é o socorro bem presente na tribulação? É o Senhor. É o que está entre mim e o inimigo. É aquele que está entre mim e as flechas que são lançadas contra mim. É o escudo que me protege. E o salmista diz a Deus que o Senhor é o meu escudo. Você quer viver essa devoção, esse entendimento? Faça de Deus o seu escudo. Se proteja atrás de Deus, entende? Não queira você mesmo enfrentar de peito aberto as artimanhas do maligno, mas se oculte em Deus. Guarde a sua vida atrás do Senhor, que te guardará, que te protegerá, e confie nele a proteção da sua vida. É dele que vem a segurança. O salmista o chama de escudo e depois ele diz aqui ao Senhor, nesse mesmo versículo 9, contempla o rosto do teu ungido. Quando o salmista escreveu, ele não conhecia Jesus. Ele não sabia quem era o ungido de Deus. Jesus, chamado Messias. O que quer dizer Messias, irmãos? Ungido. É Jesus o ungido de Deus. O salmista, ao escrever, não pensava em Jesus, mas ele estava sendo dirigido por Deus, inspirado por Deus para trazer essa palavra. E Deus já está aqui colocando a presença do ungido do Senhor, o Senhor Jesus. A oração que se fizer em nome de Jesus, o que Jesus disse que aconteceria? Seria atendida. Por causa do nome daquele que eu invoco, o nome do ungido do Senhor. Duas coisas ensinadas aqui: que eu faça de Deus o meu escudo e que eu invoque o nome de Jesus. Que a sua relação com Deus seja baseada nestas coisas, para que você possa viver toda essa realidade do Salmo 84 em relação à igreja que você frequenta. Que não seja apenas um frequentador, mas um habitante dela. Que entenda essa igreja como esse lugar de inspiração que você deseja estar, não para ganhar alguma coisa, mas porque faz parte da sua vida, para que você possa, em oração, fazendo de Deus seu escudo, invocando o nome de Jesus, você possa viver a devoção que aqui é sugerida pelo salmista. E aí ele diz no versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Além da beleza dessa frase, que é uma frase muito bonita, por sinal, qual o sentido do que está escrito aqui? Na verdade, do que o salmista está falando, o que eu prefiro, o que a gente prefere para a nossa vida? As nossas preferências, elas indicam os nossos valores. Quando você prefere algo em detrimento de outra coisa, é porque você valoriza mais uma coisa do que outra. As preferências estão intimamente ligadas aos valores. Por exemplo, a grosso modo, tem culto hoje
mas também tem jogo do Flamengo. E aí? Para onde vai o teu coração? Ao que você prefere? A preferência indica o valor. O que eu prefiro indica aquilo que eu dou mais valor. Na verdade, a frase bonita do salmista está aqui nos falando a respeito de valores. E ele diz, o meu valor é o seguinte, eu prefiro estar à porta. Veja, todo o salmo ele passa falando do interior, da beleza dos átrios, do que ele sente lá dentro, do coração, do desejo de estar lá dentro. Mas na hora de falar do valor, ele diz, olha, eu prefiro estar até na porta, do que confortavelmente instalado nas tendas da perversidade. São os meus valores. Quais são os seus? Quais são os nossos? É isso que está em jogo com as nossas escolhas. As escolhas revelam a preferência que revela o valor. É por isso que eu sou um pastor chato. Eu reconheço que eu sou chato. Eu fico cobrando que os irmãos venham aos cultos, que venham à igreja, porque cada vez que você não vem à igreja, eu me preocupo. Você não veio por quê? Se você tem um bom motivo é uma obrigação, algo que te obriga a não vir, como um curso, um trabalho, uma faculdade, um evento importante, alguma coisa que eventualmente possa acontecer, até no nível familiar, é razoável, não é? Agora, se foi para ir no jogo do Flamengo, até no do meu Fluminense, se foi para ir numa festa, isso preocupa, porque a preferência revela o valor. Só isso. Você não vai ser mais ou menos, não vai dar azar, não vai quebrar a perna, né? Eu não fico aqui, quem não vier ao culto, o Senhor quebra a perna. Não precisa. Mas isso revela o valor. A escolha revela o valor. Por que não vim? Para ficar deitado vendo Fantástico. A escolha revela o valor. Por que não vim? Estava muito cansado, quero dormir até tarde. A escolha revela o valor. É só isso. O salmista, ele diz, eu prefiro estar na porta. Olha, ainda que não me deixem entrar, estar na porta já é melhor do que estar confortável nas tendas da perversidade. Qual a escolha que você faz? Para viver essa devoção do salmista, é preciso que você mude os seus valores. Se os valores não mudarem, tudo que eu estou dizendo aqui vai entrar para um lado e vai sair pelo outro. Porque você é governado pelos seus valores. Nós somos dirigidos pelos nossos valores. E não há como fugir disso. O que eu escolho, o que eu prefiro, é baseado no que eu valorizo. Então, as escolhas revelam os meus valores. E aí, se eu quero viver essa devoção, eu preciso corrigir os meus valores. Eu nunca acharei a igreja, a casa de Deus, mais importante enquanto os meus valores não forem mudados, não forem corrigidos. E aí vem aquela frase, mas não tem nada a ver, pastor. Um joguinho ou outro, de vez em quando, não tem nada a ver. Aí fica para a sua consciência, não é? É a consciência de cada um. Mas os valores é que estão em jogo. Os valores precisam ser mudados. Eu só seria capaz de escrever um salmo assim, se os meus valores fossem mudados para enxergar a casa de Deus com os mesmos olhos do salmista. Então a pergunta que fica para mim e para você, com que olhos eu enxergo a igreja? A igreja é o que para mim? É um lugar de oportunidades, para me dar bem alguma coisa, para receber alguma coisa, para ganhar algo? Com que olhos eu enxergo a igreja? Depende dos valores que eu tenho. Para viver a devoção, os valores precisam ser mudados. Porque o salmista, ao dizer, eu prefiro estar na porta, é como quem diz assim, eu prefiro uma posição de humildade diante de Deus, do que ser um grande destaque diante dos homens.
Mas o que você prefere? Eu prefiro uma posição de humildade diante de Deus, eu repito, do que uma posição de grande destaque diante dos homens. Por isso, irmãos, que a igreja é um lugar que nivela todas as pessoas. Aqui na igreja não tem ninguém mais importante do que ninguém. Amém? Não tem ninguém mais importante que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, todo mundo aqui é igual. Se amanhã ou depois chegar aqui um general de brigada, começar a frequentar da igreja e se envolver com as coisas de Deus, e se mostrar um homem de Deus, e for ordenado diácono, o que ele será? Diácono. Sabe o que é diácono? Servo. O general virou servo. Entende isso? Na igreja, todos são iguais. Todos dão o mesmo dízimo. Ninguém aqui dá dízimo maior do que o outro. Todo mundo dá 10%. Todos são nivelados na igreja. Não há nenhuma diferença entre nós, a não ser cargos e funções, que não nos tornam mais importantes do que os outros. Só isso. Mas, essência, somos iguais. Então o salmista está dizendo, eu prefiro um lugar de humildade na igreja do que um lugar de destaque no mundo. Para que um general possa ser diácono, ele precisa ter o mesmo sentimento e o mesmo valor. Concorda? Podia ser um magnata, podia ser um milionário, ou qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa importante no nível do mundo que você possa imaginar. Se entrasse aqui na igreja o Bill Gates, ele ia ser membro da igreja. Já entendeu isso? Se ele tivesse algum ministério, ele poderia ser diácono, quem sabe até um dia pastor, mas nada além disso. Nenhuma importância a mais do que qualquer um de nós nesse lugar. Mas para isso, os valores precisam ser mudados. O que o salmista me ensina ao dizer isso é que os valores são outros. Eu prefiro estar na porta, na humildade, do que estar lá no mundo, sendo aclamado pelas pessoas nas tendas, no conforto da perversidade. Se você ler depois Hebreus capítulo 11, lá para o seu final, você vai ver muitos heróis da fé que fizeram essa escolha, como Moisés, que é citado ali. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, ao ser chamado de filho da filha de Faraó. Escolha de Moisés, baseada em valores. E para finalizar, versículo 11 e versículo 12 diz assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Que vivemos essa devoção com valores transformados, em oração, buscando em Deus, esperando no Senhor. Ele conclui dizendo, para estes o Senhor é sol e escudo, da graça, da glória, não só nega bens. O Senhor dos exércitos faz o homem feliz. Aquele que confia em Deus, realmente este é feliz. Ame a igreja do Senhor. Ame, tenha devoção ao Senhor. E você será feliz. Teu caminho será um caminho de melhoria contínua. Tua vida encontrará aqui, pela visão que você tiver daqui transformada, um lugar de paz e de segurança em que você pode andar desarmado. E é esse o propósito de Deus para cada um de nós. Feliz o homem que em ti confia. Você quer felicidade? Todos nós queremos, irmãos. Mas felicidade está na confiança em Deus. E assim que o salmista encerra o Salmo 84, dando essa declaração de felicidade para aquele que confia no Senhor. Nós temos uma igreja, amém? Nós temos um porto seguro. Nós temos um lugar para habitar, não apenas para frequentar. Nós temos essa oportunidade de fazer desse lugar um lugar diferente. E o que o faz diferente é a maneira como olhamos para ele. Nós temos aqui várias pessoas, e cada pessoa pode ter uma visão diferente da igreja. Cada pessoa pode ter uma opinião diferente. E a igreja será da maneira como você a enxerga. Se você a enxergar de acordo como Deus enxerga, está aqui no Salmo 84, aí a igreja se tornará muito melhor para você e você também para ela.
É o meu desejo nesse aniversário. Amém?